Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos por estar aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor nos trouxeste, nos deu força para chegar até aqui. Pelo que muito te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Senhor, ao encontro de cada um, responder às orações que serão dirigidas ao Senhor nessa noite, em forma de petições, ó Deus, de agradecimento e também de intercessão. Nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Senhor Deus, continue abençoando a todos. Nós vamos nos colocar de pé, vamos ler a Escritura. Deus abençoe, a irmã Bia está conosco, né, esposa da irmã Valdete. Deus abençoe. E todos os demais irmãos. Amanhã estamos viajando para Corumbá, junto com o pastor José Cradenilton, né? Mas Deus estará nos abençoando, vocês todos, domingo também, os trabalhos que terão, se é de vídeo, como for, mas Deus estará abençoando, né? Filipenses 1, versículo 2, versículo 8, essa é a nossa escritura inicial nesta noite. Carta aos Filipenses. Você que tem a sua Bíblia, antes de nós orarmos, teremos uns 20 minutos falando da palavra do Senhor, né? Ore pela nossa viagem, pelos trabalhos também, na região da fronteira, Corumbá. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Abençoe a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar-nos, graças a Deus, né? Vamos citar algumas escrituras ligadas à obediência. Tudo que Deus requer de nós, Ele não requer sacrifício, esforços grandes, mas Ele requer a obediência à sua palavra. Isso ficou bem claro ali no livro de Samuel, quando Samuel deu a ordem, Deus deu a ordem para Saul através de Samuel, para exterminar aquela nação. E ele obedeceu em parte. Então nós vamos ver que a obediência ela pode ser em parte e não uma obediência completa. Mas de acordo com o irmão Brana, uma obediência em parte não nos dá direito ao sinal que é o Espírito Santo. Somente para aqueles que obedecem completamente a palavra tem direito em reivindicar de Deus o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo em sua vida. Está na mensagem o sinal. E Pedro falou isso também lá em Atos capítulo 5, né? Versículo 32, o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Nós podemos tomar dois personagens principais, se refere a Noé e também Abraão, né, que nós conhecemos muito bem a vida desses dois homens. A obediência não depende do entendimento, da compreensão. Você precisa entender tudo para obedecer tudo. Não, não é assim. E a obediência, ela não pode depender da nossa razão, da lógica. Você deve obedecer mesmo sem entender. Se dependesse do entendimento, da razão, Noé não teria obedecido a Deus e feito do jeito que Deus mandou, como ele fez. Provavelmente ele não entendeu,
quando Deus lhe mandou fazer um barco, uma arca para a salvação, e quando lhe passou o tipo de madeira que ele deveria construir a arca. A história nos mostra que era uma madeira muito frágil, como uma esponja. Então, pela razão, pelo entendimento, jamais ele faria, visto que, diz o profeta, ele era um camponês, um homem simples do campo. Mas ele não procurou entender porque Deus tinha mandado fazer daquela madeira. Ele simplesmente obedeceu. Medida, comprimento, largura, altura. Diz a Bíblia para nós que ele fez do jeito que Deus mandou fazer. Muitas coisas nós não entendemos porque precisa ser praticado, feito. Não entendemos. E não cabe a nós procurarmos entender. Cabe a nós obedecermos a palavra. Da mesma forma, Abraão. Se Abraão desse lugar à razão, ele não teria deixado tudo, a casa de seu pai, seus familiares, para sair sem saber para onde ia. Você vê que coisa tremenda, né? Que exemplo de obediência. Sem saber para onde ia, para onde estava indo, mas ele obedeceu. Você encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e também aos Hebreus capítulo 11, versículo 8. Sendo chamado, obedeceu sem saber para onde ia. Graças a Deus. Eu não entendo a mensagem do profeta. Eu não entendo toda a mensagem. Mas eu creio em toda a mensagem. Nós tivemos inclusive tem ali em Goiânia, uma frase de uma irmã, que foi criada na igreja, faleceu, não sabia ler, nem escrever. Mas ela deixou ali uma frase, está ali, para todo mundo ver. Ela disse: eu não sei ler, nem escrever, mas sei crer e obedecer. Obedecer. Então isso é algo muito especial. Citaremos algumas escrituras, porque o texto que nós lemos, diz a Bíblia, que Jesus, referido ao Senhor Jesus Cristo, ele sendo em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu todas as profecias que estavam relacionadas a ele, não saiu fora de nenhuma delas. Na hora de falar, ele falou. Na hora de guardar silêncio, ele guardou. E quanto ao interrogatório de Pilato, muito pouco se ouviu da sua boca alguma justificativa. Não se ouviu. E o silêncio dele chegou a irritar Pilato, diante das acusações que trazia contra ele. Pilato chegou a dizer: você não está vendo o que eles estão falando contra você? E você não reage? Jesus manteve-se calado. Muito pouco ele falou, porque naquele silêncio ele estava obedecendo profecias que tinham sido registradas na Bíblia a seu respeito. Por isso que ele pôde falar em Lucas 24. Convinha que de mim se cumprisse tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Que coisa maravilhosa. Então ele foi obediente até a morte. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Aleluia. Pois bem, Gálatas capítulo 1, versículo 7.
Quem vos impediu de obedecer à verdade? Nós sabemos que o diabo, quando ele não pode atrapalhar uma pessoa de obedecer, ele procura, às vezes, dar alguma sugestão, até através de amigos, de parentes, para ver se a pessoa, ela faça só as coisas pela metade. Por quê? Nós temos São Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós sabemos que o batismo deve ser realizado nas águas por imersão. Então, quando uma pessoa, um ministro, leva um candidato às águas e emerge nas águas, ele está obedecendo parte. Quando ele emerge ela nas águas, isso está correto. Mas como é uma obra, como nós sabemos, e tudo que fizer por palavra ou por obra deve ser feito em nome do Senhor Jesus, então ele encerra quando eles fazem os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, em vez de ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então obedece em parte a palavra, e não completamente a palavra. Mas Paulo quer saber, quem vos impediu de obedecer à verdade, à palavra de Deus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, está registrado na Bíblia Sagrada. Olha bem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Veja, mais importa obedecer a Deus do que os pensamentos. Mais importa obedecer a Deus do que as razões. Mais importa obedecer a Deus do que o arrazoamento que vem em nossa mente muitas vezes. Razões justificativas de A ou B. Mais importa obedecer a Deus. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6, carta de Paulo aos Romanos. Leiamos essa escritura. Olha o que ele está dizendo. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Foste chamado para ser de Jesus Cristo. É pouca coisa? Ele disse em outra escritura: vós sois meus, diz o Senhor. Somos propriedade dele. Fomos comprados, chamados para ser dele. Você não foi chamada para ser de outro a não ser de Jesus Cristo. Agora, isso traz uma gratidão, isso nos alegra, nos leva a regozijar perfeitamente. Fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Por isso, não somos propriedade particular de nenhum homem. E não estamos sujeitos a capricho de nenhum homem. Fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Não estamos debaixo de capricho, de doutrinas, de homem algum. Mas estamos debaixo
da palavra. E se esta palavra impõe um jugo sobre nós, é um jugo leve. O jugo do homem é um jugo pesado, mas o jugo de Deus é leve. São Mateus 11, versículo 28, gente. Então não há razão para nenhum cristão reclamar, ter a mensagem, ter a Bíblia como um fardo pesado, um jugo pesado, uma canga. A mensagem não é canga. A mensagem é a coisa mais preciosa que existe. Oh, sim, é maravilhosa. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser de Jesus Cristo. Por isso eu não pertenço a um dogma, por isso eu não pertenço a um credo, eu não pertenço a capricho de ninguém, eu pertenço a Jesus Cristo. Isso me alegra muito. Onde está registrado isso? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Agora, no capítulo 5 e o versículo 19, ele disse assim, ó. Veja bem. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência, nós sabemos que se refere a Adão. É lógico, este homem que desobedeceu, se refere, lógico que ele está se referindo a Adão, porém, este outro homem que obedeceu se refere a Cristo, o segundo Adão. Mas você pode, sem dúvida alguma, aplicar a isto a vida particular de cada indivíduo, que às vezes está com a responsabilidade de vida nas mãos, como mostrou o irmão Brana, um motorista de ônibus, um piloto de avião, ou algo mais, estão com vida nas mãos. E a obediência àquele homem, às leis, às condições do veículo no qual ele está, em tudo, nas ultrapassagens, nas estradas, se deve muito a isso, porque muitos acidentes que acontecem por desobediência às próprias sinalizações nas estradas. E muitas vidas são ceifadas. Nós ouvimos aí constantemente choque frontal, ultrapassagem proibida, contínua, em curvas, e as pessoas arriscam, desobedecendo uma ordem de maior prudência. Dois Raabe obedeceu. Por quê? Porque ela pediu misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. O que acontece com muita gente,
elas pedem misericórdia, mas elas nunca ficam debaixo da misericórdia. Não adianta nós pedir misericórdia, se nós não estivermos dispostos a ficar debaixo dessa misericórdia, obedecer às ordens que nos é repassada. O que adiantaria para ela? Ela pediu misericórdia. Os espias dizem, tudo bem, nós vamos conceder isso a você. Só que você amarra esse cordão na sua janela. E isto vai diferenciar de todas as demais casas em Jericó. E ela fez do jeito que eles mandaram. Amarraram o cordão lá na janela. Aquilo é sinal de obediência. É sinal que ela tinha pedido a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Quantas pessoas hoje pedem misericórdia, mas elas saem, elas não ficam debaixo. Isso não lhe trará nenhum bem para nenhum de nós. Mas Raabe pediu misericórdia, ficou debaixo da misericórdia, e por trazer muita gente com ela, parte dos seus parentes, ela trouxe com ela, os quais também permaneceram debaixo da misericórdia, porque ela foi uma influência para eles, porque a sua obediência levou eles a obedecer, porque eles viram que aquilo era algo sério. Como que eu posso falar algo para a pessoa e eu brincar com aquilo? As minhas palavras não transmitem segurança. Porque se Raabe tivesse dito, ó, vocês vêm para cá, vocês ficam aqui debaixo da misericórdia, vocês não saem. Eu vou dar uma saidinha ali, porque eu que recebi os anjos, eu que recebi os meus, se eu encontrar, eu sei que eu volto correndo. Não. A vida de Raabe, a permanência dela debaixo do sinal, levou os filhos, levou os parentes a confiar, e a temer, e ficar debaixo do sinal. E essa obediência da mãe, do pai, essa conduta, vai levar os filhos a confiarem. E nós sabemos de muitos filhos que às vezes nem aceitam a mensagem por mau testemunho dos próprios pais. Eu já vi isto. Eles não aceitam. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que eles possam ver Deus em nossas vidas. E que a própria vida do pai seja um juízo para ele, da mãe. Mas eu tenho que adiantar aqui. Tem mais algumas escrituras aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5 e 6. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Veja bem o que ele está falando aqui para nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5 e o 6. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. É aí que nós estamos, então, pronto para julgar o mundo. Como que eu posso julgar o mundo se eu não julgo nem a mim mesmo? Como ensina as Escrituras. Nós somos devedores. E quando a gente para analisar as coisas, sim, às vezes nós culpamos os órgãos públicos por isso, por aquilo, tudo bem. Estão em falta? Estão em falta. Mas se nós analisarmos, nós estamos em falta também. Quando jogamos
às vezes uma lata ali na rua. Veja, se não estamos dando conta, às vezes, nós vemos tantos criames de mosquito aí da dengue, e as pessoas às vezes não estão nem aí, e culpamos a saúde, culpamos aquilo, mas será que estamos fazendo toda a nossa obrigação, cumprindo todo o nosso dever? É isso que Deus requer de nós. Hebreus 5, versículo 8, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra de Deus para nós assim, olha bem, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mesmo sendo filho, a lei da adoção do Velho Testamento requeria a obediência do filho. Porque se esse filho fosse filho, mas fosse desobediente, ele nunca chegaria à adoção. Porque a adoção viria mediante a uma confiança do pai no filho. Eu não sei, Deus será que poderia confiar em nós? Olha bem, o que ele mostrou para o irmão Branham, o que ele deu para o irmão Branham, é lógico que ele quer dar para a igreja, mas a igreja precisa chegar àquela estatura. Veja, de as coisas chegar em você e morrer ali, você ser um para-raio, você ser um para-choque, você ser um transformador, você sofre uma descarga, mas você não leva aquilo para a sua família, você não leva aquilo para dentro da sua casa. Tem tanta gente trazendo para dentro da casa podridão lá de fora, coisas fedidas, podre, ele traz para dentro de casa, gente. Que é isso? Nem tudo que você ouve lá fora você deve trazer e contar para a sua família, contar para filhos, contar para a esposa. Tudo que se ouve tem que falar. Esse homem é desequilibrado, ele não pode confiar nele, essa mulher, Deus não pode confiar nela. Nós não podemos ser desequilibrados, Deus quer pessoas equilibradas. E o irmão Branham tinha esse equilíbrio. É lógico que ele sabia muito mais coisa que qualquer um de nós, porque ele via coisa, ele disse, ó, se eu for falar tudo que eu sei, que eu vejo, eu vou causar suicídio nas pessoas, eu vou levar pessoas ao infarto, eu vou levar destruição de lares, de família, filhos ficar órfãos com os pais vivos, se eu for falar tudo que eu sei. Então não se deve falar. E a gente às vezes entrega vocês sabem disso, ao longo dos anos, vocês sabem disso, só às vezes entregamos alguma coisa oficial, quando tem que dar uma nota oficial, é lógico que são coisas que é inevitável, às vezes, sair por aí, conversa por aí, mas, quando precisa de uma nota oficial, como demos domingo, é aquilo e pronto. Mas tem que saber. Pois bem, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Vejamos o que ele falou aqui. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Em santificação do Espírito para a obediência, aspersão do sangue. Agora é o versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Aleluia. Purifica a alma na obediência à verdade. Obediência à palavra de Deus. Porque a verdade é a palavra de Deus. Não é assim que ele falou?
lá em São João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, purificando as vossas almas na obediência, Ele é a verdade. Para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Aleluia. Graças a Deus. Então a salvação dos primogênitos estava na obediência dos pais. Era de Laodiceia, parágrafo ou página 39. O profeta diz: nenhuma pessoa estará sentada naquele trono, senão somente aquela que tem vivido a palavra. É a última frase embaixo da página 39. Pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono de Jesus Cristo, sem que tenha vivido esta palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa. O que você apresente a Deus, nada disto lhe dará o privilégio de se assentar-se naquele trono. Será concedido somente a noiva palavra, assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele, e assim também somente aqueles que são desta palavra, assim como ele é desta palavra, compartilharão daquele trono. Aleluia. Então são os únicos que terão direito de desfrutar desse grande privilégio de se assentar com ele no trono. São aqueles que têm obedecido esta palavra, vivido esta palavra, têm sido humilhado, têm passado por muitas coisas, e às vezes você é cobrado de você resposta, é cobrado de você reação, é cobrado de você. E às vezes você tem que ter a graça de não se deixar levado por aquilo, para aquela pessoa vai instigar você, né? Atiçar, como diz. Pilato tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus não foi. Aquele é o diabo através de Pilato. Está vendo isso que está falando de você? Você não vai reagir. Você não vai falar nada. Tem hora para falar. É lógico, tem hora que você tem que falar, tem hora que tem que ficar calado. E isso, somente o Espírito Santo nos dará essa graça, esta sabedoria. Somos de Jesus Cristo. Isso é a parte principal que você deve guardar no seu coração. Eu sou chamado para ser de Jesus Cristo. E pronto. Você pertence a Ele. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso deve alegrar muito nossos corações. Pertencemos a Ele. E o diabo sabe muito bem disto. Que nós somos de uma família real. Nós não somos qualquer coisa. Mas isso sai facilmente da cabeça das pessoas. E ela se deixa levar. E tomar conta de si mesma, dar resposta por si mesma, e assim acaba se comprometendo, e quando precisa de Deus, às vezes as portas estão fechadas para nós. Mas a obediência nos leva a ter essa porta aberta para nós quando nós precisamos, ou precisarmos. Deus nos abençoe. Aleluia. No nome de Jesus Cristo nós vamos orar agora. E você que veio com esse desejo ardente no seu coração, de ter um momento na presença de Deus, dobrar os seus joelhos aqui e falar com Deus, você tem a liberdade de fazer isso agora. Orar a Deus. Aleluia. Interceder. Oh, agradecer. Que essa oração seja em prol disto nesta hora. Aleluia. E você será curado nesta noite, libertado nesta noite, no nome de Jesus Cristo.
o propósito em que você assume diante dele. Oh, como Deus conhece a cada um de nós. Amantíssimo Deus e Pai, eu oro junto com a tua igreja, enquanto eles dobram os seus joelhos, ó Pai, para orar. Ó Deus, eu rogo aqui deste púlpito, desta plataforma, nessa noite, ó Deus, completando e pedindo ao Senhor que nenhuma oração feita nesta noite, ó Deus, fique sem resposta e que não chegue na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, como ministério sacerdotal de intercessão neste momento, eu intercedo por cada vida aqui presente nessa noite, por cada irmão, por cada irmã que vem até a tua casa, Pai, nesta noite um pouco chuvosa, Pai, mas vem para derramar a sua alma na sua presença, e cada um sabe a necessidade que tem de ti, ó Deus, e outros vêm para agradecer. Eu vou lá para agradecer pelas bênçãos que o Senhor já tem me dado, ó Deus. Enquanto os pede, outros agradece, oferece, ó Deus, este louvor, esta gratidão, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para nós. Senhor, a tua palavra tem nos mostrado que nós, ó Deus, pertencemos ao Senhor, que nós fomos chamados para ser do Senhor, ó Deus, uma propriedade particular. O Senhor diz: vós sois meu particular tesouro, ó Deus, o qual o Senhor comprou. São vidas preciosas, são vidas, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem trazido para, ó Deus, ouvir a tua palavra, e que esta palavra alegre os corações, porque aqui está um povo que tem o espírito da obediência, Senhor. Muitas vezes nós somos instigados a desobedecer, mas o Espírito Santo em nós nos conscientiza, Pai, de que nós não fomos chamados para se rebelar contra Deus, rebelar contra a verdade, rebelar contra essa doutrina, mas nós fomos chamados, ó Deus, para obedecer a tua palavra, como Noé obedeceu, como Abraão obedeceu. Deus e todos os santos profetas, apóstolos, obedeceram o Senhor. Nós estamos aqui hoje, talvez 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos aqui na frente, mas o Espírito Santo é o mesmo que estava lá com Abraão, que estava lá com Noé, que estava lá com Enoque, que andou 300 anos com Deus. Não é pouca coisa, Pai. Como eu me alegro nesta hora, Senhor, meu coração de saber que se foi possível para um homem, é possível para mim, ó Pai, porque aqueles homens não eram homens diferentes de nós. Segundo falou o apóstolo São Tiago, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, aleluia, as mesmas lutas, as mesmas provas. Deus era um homem como nós, chegou a se deprimir, chegou a ir para debaixo do pé de zimbro, chegou a pedir a morte, ó Deus, com medo de Jezabel. Ele era um homem ameaçado, ó Deus, juramentado de morte. Elias foi jurado de morte por Jezabel, e ele tentou fugir e escapar, ó Deus, mas o Senhor o sustentou com a sua graça, o Senhor sustentou com a sua palavra, porque ele deveria ungir ainda o homem que ia por fim na vida de Jezabel, Senhor, como ele ungiu Jeú rei para cumprir aquela palavra do Senhor. Oh meu Deus, tenha misericórdia, Pai, misericórdia de nós, misericórdia do teu povo, aleluia. Quando as tuas filhas enfrentam, às vezes, humilhação com o esposo que não teme o Senhor, irmãos que da mesma forma sofrem humilhação às vezes, ó Deus, mas não se deixa elevado, às vezes é insultado, ó Deus, é instigado a ter reações adversas às Escrituras, como Pilato tentou fazer com Jesus, mas Jesus não se deixou ser levado por nada, aleluia. Ele se manteve humilde, ele se manteve calado, ele estava cumprindo as Escrituras. Oh Deus, a Bíblia se cumpria naquele momento na vida do Divino Mestre.
Por isto, Pai, abençoe a tua igreja nesta hora, abençoe o teu povo, teus filhos aqui presentes nesta noite, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado, abençoa, grande Deus, aleluia, Pai. O Senhor conhece o assentar, o levantar e o assentar de cada um, a dor, Senhor, que cada um sofre no seu íntimo, na sua vida, ó Deus, até o vazio, Pai, cada um carrega no coração, espera, Senhor, ser preenchido, e o Senhor tem algo bom para preencher a cada coração. Olha para nossos irmãos, ó Deus, e irmãs, anciãos e anciãs, ó Deus, para os lares, para as famílias, ó Deus, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, esteja olhando, Pai. Pedimos pelo pecador, pedimos pelas vidas, Senhor, dá força para cada pessoa vencer o vício, Senhor, vencer aquilo que está destruindo a sua vida. Ó Deus, venha dar graça para cada um, Pai. Ó, visita os hospitais. Eu oro nesse instante pela Manzilda, pela sua recuperação da cirurgia, Pai, a cicatrização, Senhor, daquele corte, ó Deus, aquele osso que foi cerrado. O Senhor pode fazer crescê-lo. O Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o engenheiro do ser humano, o Senhor é criador, Senhor. O Senhor é aquele que fez os ossos crescer no ventre da mãe, que Salomão chegou a perguntar: como pode isso ser formado? Também abençoe a mãe Jacinta, Senhor. Ó Deus, estava internada ali no UPA, Senhor, esperando uma vaga ali no Hospital da Vida. Ó Deus, o Senhor pode estender as tuas mãos para a irmã, Senhor. Ó, salvá-la, Senhor, daquele mal. Abençoa, Pai, ajuda, Senhor, que os seus rins possam voltar a funcionar, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos certos de que quando o Senhor toca, Pai, é o toque da vida, Senhor. Faça isso para todos os demais, ó Deus. Oh, como o Senhor tem ajudado a tantos, tem tirado das mandíbulas da morte, ó Deus. Tem resgatado, Senhor, como o Davi resgatou a ovelha que estava na boca do leão, do urso, ó Pai. Libertou Israel que estava humilhado, subjugado, ó Deus, pelo monstro, Senhor, gigante Golias. O Senhor, ó Deus, libertou, ó Pai, tirou eles daquela humilhação, tirou eles, ó Deus, daqueles insultos, ó Pai, o qual eles sofriam, estava sofrendo por vários dias. Eu não sei quanto tempo esse teu filho, essa tua filha enfrenta esse problema, mas o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Abençoa, Senhor, aleluia, os trabalhos, final de semana, Pai, ó Deus, começo da semana, os cultos ali de Corumbá, ó Deus, as tuas reuniões aqui também, aqui em Dourados, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, aleluia, põe as tuas mãos, Pai, e abençoa, abençoa, Jesus, abençoa, Pai, abençoa, meu Deus, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração nesta noite, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vá ao encontro dos perdidos, pecadores. Abençoe o programa de rádio, as mensagens. Deus, alcance vidas, Pai. Desperta do sono, do acomodismo. Aleluia. E que haja um novo alvorecer para cada um. Abençoa a família do nosso saudoso irmão João Veloso, Pai. Abençoa a sua família, sua esposa. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, também seus filhos e filhas, Pai, netos, ó Deus, abençoe grandiosamente, Pai, aleluia, também, ó Pai, a família ali do genro do irmão Edel, Senhor,
possa estar abençoando sua família, seus filhos que têm ficado, o Senhor possa estar abençoando. Ajuda, Senhor, a todos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória por seu grande amor. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Nós tivemos a partida do irmão João Veloso, né? Partiu segunda-feira, ali em Barreto. Foi sepultado ontem, né? O João Veloso, ele é parente também do pastor César. E também tivemos a partida do genro, né? O ex-genro, não sei como se é mais do irmão Edel, né? Também, parece que morreu também na segunda-feira. E foi velado no mesmo dia, né, ali em Nova Andradina, e um acidente, né, e segundo o pastor César nos passou, então, eles foi velado mesmo dia, acho que na igreja do pastor César, outro na igreja do pastor Paulo Mendes, acho que a família congrega com o pastor Paulo, né, e aí o pastor César foi lá, deu suas condolências, depois o pastor Paulo foi lá, e assim, Deus possa abençoá-los a todos, né? Momento difícil, mas Deus sabe todas as coisas. Graças a Deus. Domingo à noite, vocês terão a fita, pastor Adildo Souza Sena, pregado em Cascavel, por ocasião dos 40 anos, né? Do ministério do pastor Afonso Rotenburg, né? Então, isso para domingo à noite, amém? Graças a Deus. Ore por nós. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Fica de pé, cumprimenta o seu irmão, sua irmã, despeça e Deus leva em paz, né?